A viagem técnica dos vencedores do programa CNA Jovem à Nova Zelândia se encerrou na semana passada, mas o contato com os produtores neozelandeses vai marcar para sempre quem participou dessa experiência. No Senar Responde de hoje, a gerenciadora agroambiental Morgana Miranda nos conta o que essa oportunidade representou na vida dela e de que forma pretende aplicar o que aprendeu na viagem aqui no Brasil. Bom dia, Morgana. Bom dia, André. Muito obrigado pela sua participação direto de Rondônia. O que mais te chamou a atenção, então, nessa viagem para a Oceania? Olha, a viagem ela foi incrível. Chega a ser difícil a gente escolher algo que chamou mais atenção, porque a Nova Zelândia é lindo, a cultura, a educação, as belezas naturais, mas a agropecuária do país, ela é um exemplo para a gente. Eu me apaixonei em especial pela bovinocultura leiteira. Essa oportunidade de conhecer o setor lá foi sensacional. As tecnologias são muito avançadas. Nós podemos acompanhar na questão da bovinocultura leiteira, desde a produção do sêmen, grandes novidades nesse mercado. Nós podemos aprender e tivemos a oportunidade agora de trazer para o Brasil. E as ordenhas mecânicas, vimos diversas ordenhas mecânicas, desde o modo carrossel, o controle de dados, de qualidade do leite é incrível. Mas também tem muitos comportamentos e ideias simples, que não são precisas de grandes tecnologias e que, com certeza, ao aprender isso aí e trazer para cá agora, nós vamos compartilhar e vai fazer grande diferença na produção leiteira do nosso país. Morgana, que tipo de tecnologias e práticas pecuárias vocês acreditam que podem ser implementadas aqui no país? André, eu começo falando com você pela parte da organização dos produtores. É muito difícil você achar na Nova Zelândia algum produtor que não faça parte de associação e cooperativas. Os produtores são muito solícitos, eles se ajudam muito. Lá na Nova Zelândia, por exemplo, se rompe uma cerca, estraga algo na propriedade, o produtor ele não costuma pagar ninguém para fazer isso. Ele e seus vizinhos e os seus parceiros de associações, eles mesmos vão lá e arrumam, independente se for um grande produtor ou pequeno. Então, eles têm essa cultura de toda vez na semana ou uma vez no dia tirar um tempo para ir ajudar o seu vizinho, para ir ajudar um amigo. Então, essa organização, essa união deles faz uma grande diferença. Uma outra diferença na questão da bovinocultura leiteira é a questão da alimentação. A gente pode observar que na Nova Zelândia, 80% da alimentação dos animais é feito de pasto e de silagem, o que no final altera a qualidade do leite. Nossa, é um boom imenso, é uma diferença enorme. Nós tivemos a oportunidade de provar o leite in natura e o sabor é excelente, muito diferente do nosso leite aqui do Brasil, e não é à toa que eles são uma potência mundial nesse mercado. Uma prática simples que me chamou muita atenção, que eles costumam fazer na questão da bovinocultura leiteira, é que após as ordenhas, eles costumam reunir um lote de vaca e levar essas vacas para alguns piquetes, onde eles têm algumas plantações de nabo. Esses nabos são ricos em vitaminas, em água, e eles delimitam uma área onde essas vacas podem se alimentar desses nabos, ou seja, após elas serem ordenhadas, elas são hidratadas e recuperam toda a energia perdida se alimentando daqueles nabos, que tem um custo insignificante. Ao plantar eles pegam ali como se fosse uma praga ali nos piquetes. E depois leva a vaca novamente para o pasto, e isso ele já gera uma economia de pasto, uma economia de água, e gera um bem-estar imenso para o animal. Uma frase que a gente costumou ouvir muito dos produtores na Nova Zelândia, principalmente os de bovinocultura leiteira, é que o bem-estar animal significa bolso cheio. Então, eles são muito zelosos em cuidado com as vacas, eles cuidam pessoalmente, dia a dia, eles estão ali vendo o animal de perto e sempre cuidando, porque eles sabem o quanto é importante o bem-estar daquele animal para a vida financeira deles. E eu acredito que a gente implementando isso na mentalidade do produtor brasileiro, eles vão sentir e vão ver a grande diferença que vai fazer na renda deles. E a característica empreendedora das propriedades de pecuária na Nova Zelândia pode ser, de certa forma, replicada aqui no Brasil também, Morgana? André, com certeza. Talvez no Brasil demore um pouco mais, talvez o produtor tenha que ter um pouco mais de paciência, devido nós temos algumas dificuldades no Brasil, grandes impostos,
E lá tem imposto também, mas não são tão exorbitantes, são justos. E as leis ambientais, eu acredito que as leis ambientais no Brasil, ela freia um pouco o desenvolvimento rural. A Nova Zelândia, ela tem belas leis ambientais justas e que não atrapalham o desenvolvimento e que também ajuda a sustentabilidade do país. Então, eles conseguiram achar um equilíbrio nessas leis que não prejudica nenhum e nem outro. Então, eu acredito que o Brasil pode sim, as propriedades podem ser empreendedoras, mas devido um pouco das nossas leis, dos nossos altos impostos, nós temos que ter um pouquinho mais de paciência. Mas não desanimar, nós não podemos desanimar. Nós temos que pegar alguns exemplos desse pessoal que já está um pouquinho mais desenvolvido e desenvolver eles aqui no nosso país também. Vocês visitaram alguma propriedade onde, além da produção agropecuária, foi ampliada também a forma de ter mais renda lá na Nova Zelândia? Sim, visitamos muitas fazendas. Uma coisa interessante das fazendas na Nova Zelândia é que é muito difícil você achar uma fazenda que tem somente um tipo de produção. Principalmente na Ilha Sul, o relevo ele é muito montanhoso. Então, eles costumam otimizar muito o espaço que eles utilizam. Costumam nas montanhas, eles fazem a produção de ovinos, na parte mais baixa a bovinocultura leiteira, e a gente sempre vai achar um espacinho onde eles cultivam abelha. Então, eles sempre produzem o mel, às vezes só para consumo, às vezes para comércio. Mas é uma otimização da propriedade que nós achamos bem interessante. Eles sempre têm mais de 1 ou 2 produções. Uma outra forma também deles obter renda lá é a questão do turismo rural. Eles costumam alugar quartos nas residências. Às vezes os filhos não se casam ou vão para a faculdade, e os produtores, para não ficar sozinhos, eles alugam quartos. E as pessoas costumam ir para lá e às vezes não descansam, aprender um pouco mais do setor rural e também já é mais um atrativo de renda para esses produtores. Então é bem interessante, é bem comum essa prática lá. E deu tempo para conhecer a cultura maori? O que chamou mais atenção? O Maori deu. Nós somos uma comunidade maori e conhecemos danças, vimos alguns rituais que eles fizeram, rituais de guerra. Eles mostraram um pouquinho de cada coisa deles, mas o que mais me chamou a atenção é o respeito que os Maori têm dentro do país. Por mais que a Nova Zelândia ela foi colonizada pelos ingleses, mas os Maoris nunca perderam o espaço deles lá dentro. Até canal de TV eles possuem lá dentro. Eles estão nas universidades, eles estão no comércio, em todo lugar nós conseguimos achar um Maori e conversar e são muito contentes com o país, eles não são insatisfeitos com colonização, com nada. E eles gostam do desenvolvimento que os ingleses levaram ao país e é bem interessante o respeito que os neozelandeses têm com esse povo nativo. Então foi uma coisa que chamou bastante a atenção da gente lá. E como é que é a participação dos jovens na agropecuária neozelandesa? Tem uma característica interessante que a gente já abordou aqui no canal do Produtor também, em relação à sucessão familiar da terra, né? Os jovens compram a terra dos próprios pais, como é que funciona isso lá? Exatamente. Foi uma coisa que chamou muita atenção nossa, essa parte da sucessão, que é cultura deles, não existe herança, os jovens não esperam herança dos pais, eles já, desde jovens, já trabalham, já estudam, muitas vezes fazem cursos que nem são do setor rural, mas só para ir, vai para a cidade, trabalha, ganha um dinheiro para voltar e já comprar a terra do pai, para dar continuidade a esse trabalho. Então, é comum, é a prática, nós não achamos nenhuma propriedade que fosse de herança, todos são comprados, os irmãos se unem, compram, e justamente também já para garantir aos pais uma renda para ter uma aposentadoria tranquila, esses pais poderem viver bem, poder viajar e ter uma vida tranquila após os filhos começar a tocar o seu empreendimento. Então, foi uma maneira bem diferente e bem legal que nós achamos lá na Nova Zelândia. E durante a viagem vocês visitaram também 2 dos maiores centros de treinamento agropecuário do país, né? Qual que é a opinião sua, Morgana, sobre os cursos e o modelo de educação oferecidos na Nova Zelândia? Olha, André, a educação da Nova Zelândia, depois de tudo que eu visitei lá, lugares incríveis nós fomos, ela tem que ser uma referência mundial no que se trata de educação no setor rural. Além do alto nível teórico, eles investem muito na questão prática.
Então, o jovem ele entra na universidade, nas escolas técnicas, e após cada período de estudo, vai aumentando a sua carga horária prática. Chega um tempo que ele só tem aula prática. Então, um pouquinho diferente do que nós somos acostumados, o jovem na Nova Zelândia, quando ele sai do seu curso técnico, da universidade, além dele ter conhecimento, ele tem uma experiência. Ele sai um profissional pronto. Ele já trabalhou, ele já está muitos anos em campo, então, e é super tradicional essa forma de educação. A abertura também que eles dão para estudantes internacionais são muito grandes. Nós podemos observar em todos os centros que nós fomos, tem universitários internacionais de todo lugar do mundo, nós vimos gente de tudo que é país estudando lá, e eles costumam dizer que eles abrem essas portas, fornecem bolsas internacionais para as pessoas aprender um método rural na prática, eficiente, sustentável e vir aplicar nos seus países. Então, nós achamos bem interessante, o pessoal está bem animado, conversamos com uma estudante do Chile, que tinha somente, se eu não me engano, 7 dias que estava lá, no centro técnico, e ela estava apaixonada por tudo que estava vivendo, disse que muito bem tratada, muito solícita, os neozelandeses estavam tratando muito bem e tem muito respeito por todos os países que estão lá dentro da Nova Zelândia buscando um pouquinho mais do agro deles. Morgana, só para encerrar, o nosso tempo está curto também, o que essa viagem proporcionou para a sua vida e que recado que você dá para os outros participantes do CNA Jovem que vão acabar fazendo viagens como a que vocês fizeram também? Olha, André, essa viagem, ela foi um divisor de águas, ela abriu minha visão para 360 graus, eu pude ver o quanto eu ainda tenho que aprender, o quanto eu ainda posso explorar o agro, tanto no Brasil quanto no mundo. Cada produção, cada cultivo era empolgante, apaixonante. Eu vi e quero ver cada vez mais aprender esse setor, fazendo parte da minha vida. Quero poder contribuir, fazer a diferença aqui no Brasil. E aos amigos do CNA, primeiramente quero agradecer a eles que acreditaram e confiaram em enviar a mim, o Joaquim e a Isaura, para fazer essa missão na Nova Zelândia. Nós levamos um pouco de cada um deles com a gente. Estávamos representando lá grandes gênios do agro desse país, tenho muito orgulho disso, e com tudo que nós aprendemos lá, e agora compartilhando com eles, nós vamos nos unir mais ainda para juntos lutar pelo agro do nosso país. Morgana Miranda, gerenciadora agroambiental e uma das participantes vencedoras também do CNA Jovem, que viajou para a Nova Zelândia, nos contando sobre essa viagem para a Oceania. Muito obrigado pela sua presença, Morgana. Ok, André, tudo de bom. Obrigado, e na sequência você que acompanha o canal do Produtor, continua com a gente com a programação do Sistema CNA Senar.